Gente, o medo da eternidade é uma coisa absurda, né? A humanidade que procura prolongar a sua vida e muitas vezes se pega com situações. Agora mesmo acabei de presenciar uma situação aqui perto da minha casa em que tinha uma pessoa, provavelmente, eu não me identifiquei, mas provavelmente um morador de rua, infelizmente, né? Enfim, eu fico pensando nessas coisas, fico eu aqui com o meu socialismo tupiniquim, né, tentando, imaginando o que é que pode resolver essas coisas. Mas enfim, essa pessoa estava na frente e tinha o dono da casa, saiu e começou a esculhambar, sabe? Chamou de bandido, de vagabundo, mandou ir trabalhar e tal. E eu fiquei pensando, eu digo, nossa, cara, não há nenhuma forma de garantir que essa pessoa é isso mesmo, né? E em sendo isso mesmo, merecia ouvir isso. Parece que ele estava tocando na campainha para pedir uma comida, um dinheiro na casa da pessoa, né? É aqui perto, não vou citar nome, também, mesmo que eu citasse, não assistiria esse canal. Mas enfim, eu fico, porra, como a sociedade, como nós somos, eu me incluo, nós somos pessoas que, primeiro que a gente acha que está garantido o nosso status quo, né? A gente acha que a gente vai ficar bem, numa boa, o resto da vida, que a gente nunca vai estar no lugar daquela pessoa. Para muitos pode ser algo realmente bem provável, não estará. Eu não me sinto tão livre ainda dessas carências, dependendo do que venha, né, em termos de... Acaba falando de política, porque é a política que resolve essas coisas. Só a política resolve essas coisas, mais nada. Não há nada que possa resolver isso, senão a política. É por isso que eu digo que eu fico com o meu socialismo tupiniquim, meio tropical, sei lá o quê, pensando, imaginando quais seriam as saídas e tal, para esse tipo de coisa. Aí eu comecei a pensar no sistema de justiça, né? Tem muitos advogados aí, operadores do direito que assistem o nosso canal. Eu fiquei pensando, porra, se é comigo, eu ia procurar de algum jeito processar aquela pessoa pelo que ela me disse. Aquilo é um absurdo, a pessoa não pode dizer aquilo da outra. A pessoa não, inclusive houve agressão física, porque eu vi quando ele empurrou a pessoa, né, que não reagiu. Aparentemente, por essa pessoa, dona da casa, ser um senhor de certa idade, não era velhinho, mas de certa idade, já tinha mais de 60 anos com certeza, provavelmente haveria uma grande vantagem física entre o roto, a pessoa que estava ali na rua tocando, sendo agredida, em relação ao dono da casa. Mas absolutamente ele saiu cambaleando, simplesmente saiu, não discutiu, falava alguma bobagem, mas não se direcionou. E eu digo, porra, se eu tivesse que falar com aquela pessoa, eu perguntaria o que é que houve, e em vendo nele que o lado vítima dele tenha sido real, eu aconselharia, ó, processa essa pessoa não pode lhe tratar assim e tal, só porque você tocou na campainha, se foi só isso mesmo, né? E foi, ali não havia como ser mais coisa. Ele pode ter tocado de forma mais insistente, pode ter acontecido algum abuso, mas a reação foi absolutamente desproporcional, né? E aí o que acontece, eu digo, eu vou dizer a essa pessoa para quê? Para procurar justiça? Então, o pobre, a pessoa simples, a pessoa comum, e eu me enquadro de certa forma nisso também, porque não tenho facilidade, não tem na verdade acesso à justiça. Eu lembro do Cazuza, que eu adoro, né? Eu acho um artista falando, tem que fazer mesmo, você tem que curtir mesmo, em qualquer coisa você vê aí, é muito fácil o cara falar, o cara tem acesso a uma justiça rápida, tem advogado particular, qualquer movimento, tanto ele como serve para outros. Estou falando do Cazuza porque é uma figura admirável, o Renato Russo, que já se foram, né? Que eu não estou os criticando, estou falando que eles tinham um estilo de vida que era muito mais fácil de ser vivido pela condição deles, infelizmente. Mas condição não tem nada a ver. Claro que tem, não fale bobagem, é lógico que tem, entende? E aí eu pensando, pô, eu vou aconselhar o que essa pessoa? Vou dizer ela para procurar justiça? Ela não vai conseguir nem acesso, sabe? Os pobres não têm, mais ou menos aí, depois de alguma evolução da política que conseguiu andar um pouco, vamos lá, o pobre consegue ter um direito com dificuldade à justiça do trabalho, sabe? As outras justiças, quantas vezes pobres, mendigos, maltrapilhos, pessoas, né, são ofendidas, agredidas, fica por isso mesmo, eles simplesmente aceitam, carregam aquela revolta, né? E simplesmente baixam a cabeça e aceitam, não vão ter. E se forem ter um acesso, buscar um acesso à justiça, será que serão ouvidos? Será que é dado valor às palavras daquela pessoa? Será que alguém aceitaria testemunhar, por exemplo? Eu fiquei pensando, porra, vamos lá que eu incentivasse esse cara aí à justiça, ele dissesse, pois eu vou, me diga como é, eu conseguisse orientar ele, vamos imaginar, estou fazendo aqui tá? E aí eu dissesse, conseguisse orientar ele, ele fosse, eu teria coragem de testemunhar a favor dele,
Na mesma hora eu me respondo, sim, eu teria, eu vi. O que eu vi, até onde eu vi, verdade é verdade, viu. Não tem essa de ser um vizinho que mais estaria próximo, que eu estaria mais próximo à classe social dele do que a do outro. Nem sei se era assim, nem sei se estou mesmo. A partir do momento que você vive de colaborações, você está meio na situação da grande maioria, né? Que são essas pessoas, na verdade. Eu fiquei pensando, puxa vida, como deve ser a vida num país desse, né? Em que alguém pode lhe ofender, lhe empurrar, lhe bater na cara, se for o caso, e vai ter que ficar por isso mesmo, porque eu não tenho família, eu não tenho acesso a nada, eu nasci pobre, eu sou de origem pobre. Olha só que país, sabe, que pátria-mãe esquisita, não é não? Que mãe selvagem, né, que não cuida do seu filho a ponto, claro que eu não estou falando da mãe criadora, no meu caso, né, com formação original, embora não tenha religião nenhuma mais católica, não estou falando da Nossa Senhora, da mãe, não, estou falando da pátria. Da pátria precisa cuidar e com um olhar diferenciado para os seus mais desvalidos, para os mais pobres, para os mais que estão em situação precária, até de vulnerabilidade, como é o caso, claramente é o caso dessa pessoa. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Puta merda, a gente fala tanto, acho que a gente tem que se agarrar na democracia e preservar ela, deixar que o povo escolha. Pouco importa quais são as escolhas, mas deixar que o povo sempre decida, né, nas questões políticas as coisas, mesmo através dessa democracia representativa, né? Talvez até, porque não, migrar num tempo curto aí, médio, para uma democracia mais direta mesmo. Por que não? Mas, ao mesmo tempo, eu penso, porra, como vou querer que essa pessoa, por exemplo, preserve uma democracia? Imagine ele saindo dali, foi xingado, cuspido, empurrado, humilhado. E eu chego para ele e vou falar de democracia. Pô, ele vai dizer que se ferre tua democracia, pô, o que eu tô passando. Ele não vai analisar que numa ditadura seria muito pior. Aí é que ele não teria voz mesmo nenhuma. Ele não vai imaginar isso. Ele só quer saber que ele tá ferrado, velho. Eu vou falar realmente de democracia para essa pessoa. Olha o que ele passou, o que ele acabou de passar. Ele acabou de ser vilipendiado em todas as formas, acabou, sabe, de ser agredido, enxotado, humilhado, na sua essência, sabe, mínima da vaidade do ser humano. E eu vou falar para o cara de democracia, é isso mesmo. Sabe, isso, ao mesmo tempo que me traz muita angústia e tal, me traz certo acalmamento, como a gente diria aqui no Nordeste, né? Me traz certa tranquilidade, porque eu digo, porra, tá explicado, isso me responde muita coisa, né? Porque certas atitudes pelo próprio povo é tomada, porque certas decisões são tomadas, né? O que eu vou dizer para essa pessoa? O que é que eu vou dizer para um grande artista admirado por mim também, mas, né, burguês, que tem todo o acesso a tudo fácil e rápido? Eu vou dizer para ele o quê, cara? Ó, para de falar essas coisas em tuas músicas, que isso é um delírio, isso é sabe, um delírio absolutamente inalcançável, uma utopia. Isso é para você. Você pode se dar o direito de fazer as coisas que você fez e faz. Estou falando dos artistas, né, de uma forma geral. Vai aqui a minha crítica para você ver, né? Embora eu tenha uma formação de esquerda e tal, e não saio dela de jeito nenhum, eu tenho uma compreensão também de como as coisas acontecem. E até para explicar coisas que a gente pode achar inexplicáveis, né? Por exemplo, muitas vezes a eleição de alguém que não tem nada na cabeça, ou alguém que já se envolveu em alguma coisa errada na política, né? Seja o que for, né? Mas eu fiquei pensando, pô, eu fiquei com essa pessoa na minha cabeça, digo, vou fazer um vídeo, não é possível, eu vou dizer o que para essa pessoa? Se por acaso a gente começasse a conversar ali, eu ia falar sobre política e tal, e eu ia falar de democracia para ele, pô, ele com toda razão me diria que se ferre tu e tua democracia, cara. Olha o que eu acabei de passar, o cara me humilhou. Eu não fiz nada, eu toquei na campainha dele para pedir uma comida e fui humilhado, fui tratado como um lixo, que é o que eu realmente sou. Talvez ele se sinta assim realmente, né? Tem muitas coisas, a religião é a pior coisa nesse lado, porque a religião tenta responder isso, sabe? E aí a resposta da religião normalmente é ligada a um fanatismo inexplicável, inaceitável, que piora tudo. Então religião para mim só piora essas coisas. A resposta tem que ser as pessoas que puderem, que tiverem condições, que se sentirem encorajadas a dar uma força, que dê, eu conversaria com essa pessoa, né? Mas veja só, veja o que eu vou dizer agora, como eu também estou preso nessa prudência mundana e tal. Eu não conversei porque eu digo, ó, de repente o cara da casa ali pode ver, é um vizinho, mora perto, a casa é perto, estava vindo para casa quando vi essa cena, né? E pode não gostar. Ora, eu sou um telespectador de uma agressão, né? Eu presenciei uma agressão verbal e pelo menos um empurrão ele levou,
né? E eu vou falar o que para essa pessoa, cara? Para amenizar a angústia que ela sente. Outro dia viralizou um vídeo de um rapaz que estava trabalhando, que foi abordado, segundo ele, sempre a gente tem que dizer assim, né? Pela polícia, e foi humilhado de alguma forma, e se sentia muito mal. E esse vídeo viralizou, fica como algumas lições para a sociedade, sabe? Isso que eu vi, avistei, também para eu me movimentar dentro de mim, nas minhas atitudes. Será que eu não posso fazer, mesmo estando quase na situação do cara, mas será que eu não posso fazer algum movimento que ajude para isso não acontecer? As pessoas, sabe, é muito fácil. Tinha um amigo que dizia, também no doce socialismo tupiniquim, tão quanto o meu, o dele, ele dizia o seguinte: é muito fácil bater na cara de pobre negro da favela. Bom, eu contestava isso, eu dizia, não, tem que ser igual a bater na cara de um grande rico. Isso, o pobre não vai ter acesso à justiça, gente. Ele não vai conseguir chegar lá para processar, até receber uma indenização e dizer o que aquele cara. Eu ia chegar perto daquele cara para dizer o quê? Pelo amor de Deus. Procura a justiça. Ferrável, a justiça não vai nem me ouvir, eu não sei nem onde é isso. Onde é a justiça? Onde é que eu procuro a justiça? Sabe? Procura Deus. Deus não vai dar resposta a ele porque ele está passando por essa humilhação, embora que eu sei que não vai demorar para aparecer alguém que diga que na Bíblia tem todas as respostas para tudo. Tem algumas, mas essa representação que nós temos da igreja aqui, que provavelmente é a que ele tem acesso, dessa teoria neopentecostal, da teoria da prosperidade, então ele não prosperou porque ele não foi fiel. Isso só prejudica, isso só piora. E eu fico aqui, sem saber. Então o que é que melhora? Não sei, cara. Esse vídeo, uma ou outra pessoa, se tocar, fazer também outro vídeo, pessoas com canais maiores, tentar chegar a essas pessoas e dizer, olha, vem cá, a pátria é mãe, a gente vai te dar aqui o Estado chegar, né? Então precisa o Estado chegar a essas pessoas. Políticos que conseguiram em épocas grandes aprovações, sabe, coisas inquestionáveis, justamente chegaram porque conseguiram fazer o Estado chegar em cada pessoa, principalmente nessas pessoas mais pobres, que, graças a Deus, como a gente tem uma democracia, o voto dele vale igual ao voto do bilionário, milionário, da mesma forma. O que tem muita gente que acha que não devia ser assim não, viu? Acha, como é que pode o meu voto valer o mesmo? Pois é, meu irmão, graças a Deus nós estamos persistindo na democracia, mas falar de democracia para essa pessoa é muito estranho. Que merda de democracia é essa que tu vem me falar? Olha o que eu acabei de passar porque toquei numa campainha para pedir comida. Ao invés de ter alguém solidário a mim, mesmo que não me desse a comida, eu tive alguém... Aí vai o lado da outra pessoa também. Pô, imagino. Me coloco no lado do dono da casa também. Deve estar ali, deve ser o pessoal tocando muito nas campainhas, pedindo coisas para ele. Ele deve muitas vezes dizer não e ouvir também desaforos. Isso deve acontecer. Sabe, isso deve ocorrer. Então eu me coloco nos dois lados, embora nada justifique a agressão. Já me pediram um trocado, uma comida, eu já disse não, mas jamais agredi. Já ouvi até certa repulsa, né? Tem pessoas que a gente sabe que são pessoas ligadas a cometer pequenos delitos, sabe? E vivem numa vida, mas ninguém é vagabundo porque quer, ninguém mora na rua porque quer, ninguém não tem emprego porque quer. Isso é tudo conversa dessa turma malucada aí que fala de meritocracia e não consegue avaliar a profundidade disso, simplesmente a questão do mérito. Então, se você tá lascado aí, meu irmão, é você que não teve mérito, é você que não se esforçou, é você que, sabe? Ou quando o pior... é quando diz, não é você que não se voltou para Jesus Cristo, para essas igrejas pegue e pague, essas igrejas que são verdadeiras empresas. Fica aqui meu desabafo, muito obrigado a vocês. Durante o vídeo apareceu um QR Code aí para uma pequena doação, nosso e-mail apareceu, que é o nosso Pix, a nossa chave Pix, também apareceu durante o vídeo aí para uma pequena doação, e agradeço a todos vocês. Se inscrevam, compartilhem, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Canivete amigo, estás no meu bolso.